1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Se em algum determinado momento eu falar um pouco mais pausado, parar para beber uma água, os irmãos não reparem muito que minha garganta não está muito boa, né? Estava todo empolgado para vir aqui, falar alto, dar uns glória, mas a gente vai um pouco mais calmo hoje, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Vamos ler junto na versão que está aqui no projetor. Diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus, a Tua palavra foi lida, foi exposta diante dos nossos olhos, Pai. Nós escutamos, nós ouvimos, mas só o Teu Santo Espírito, Deus, pode fazer com que essas palavras, Deus, se tornem vivas para nós. Só o Teu Santo Espírito, Pai, pode nos fazer compreender e transformar, Deus, essa palavra, Deus, em prática diária na nossa vida, Pai. Portanto, Deus, te pedimos que o Senhor ilumine, Pai, a mente e o coração da Tua igreja, Deus, para que a gente compreenda e pratique a Tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em uma das suas viagens missionárias, mais especificamente a segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo ele vai a uma cidade chamada Tessalônica. E nessa cidade, o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho. Ele entra nas sinagogas dos judeus e começa a anunciar que Jesus, o Jesus de Nazaré, aquele a quem eles crucificaram, era o Messias, era o Cristo prometido por Deus. Paulo, ele vai entrar nas sinagogas e vai começar a expor as Escrituras, no caso, o Antigo Testamento. E ele vai começar a mostrar que todas as profecias que estavam ali no Antigo Testamento, tudo que era falado ali, apontava para Jesus Cristo. Paulo coloca Jesus como Senhor, como Salvador. E a pregação de Paulo naquele lugar traz dois resultados diferentes. Por um lado, trouxe conversão. E, por outro lado, houve perseguição. A palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Atos que muitos gregos ouviram a pregação de Paulo, foram tocados pelo Espírito Santo e se converteram. Aceitaram Jesus como Salvador de sua vida e começaram a caminhar. E ali surgiu uma igreja. Por outro lado, muitos judeus se iraram com a pregação de Paulo e começaram a persegui-lo. Então, Paulo, ele é obrigado a se retirar da cidade de Tessalônica por causa das perseguições. Então, Paulo, ele sai de Tessalônica, ele passa por Bereia, depois ele vai para Atenas, ele encontra crentes muito firmes na palavra em Bereia, ele vai pregar para os filósofos, epicureus e estoicos, só que na mente dele continua a preocupação com os irmãos de Tessalônica, porque foram os irmãos que ouviram a palavra e que se converteram. Foram os irmãos que aceitaram Jesus como Salvador de sua vida e começaram a caminhar. Então, Paulo começava a ficar preocupado em seu coração em como aqueles irmãos estavam. Paulo estava distante deles. Paulo não podia instruí-los de perto. Paulo não podia consolá-los. Então, Paulo começou a ficar preocupado. E é aí que Paulo envia o jovem Timóteo para ir a Tessalônica, para ver como que estava a situação dessa igreja. E não se fazia ideia do que poderia se encontrar quando Timóteo chegasse lá. Timóteo poderia chegar lá e encontrar não mais uma igreja, poderia encontrar uma seita. Timóteo poderia chegar lá e não encontrar igreja nenhuma, porque eles poderiam ter sucumbido diante das perseguições.
eles poderiam ter sido levados por ventos de doutrina, eles poderiam ter fraquejado em sua fé porque havia possibilidade deles simplesmente se desviarem. Só que quando Timóteo vai e volta para trazer as notícias para o apóstolo Paulo, as notícias que Timóteo traz são as melhores possíveis. Timóteo vai falar que essa igreja, ao contrário das adversidades, ao contrário das perseguições, ao contrário, em que pese toda a influência contrária, eles estavam firmes na fé e testemunhando o amor de Jesus Cristo. E é por causa dessas boas notícias que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses com muita alegria no seu coração. E o apóstolo Paulo, ele começa a carta aos Tessalonicenses fazendo o quê? Elogiando eles. Paulo vai cobrir eles de elogios. Paulo vai falar que a fé deles é notória por toda a região. Paulo vai falar que o amor deles é nítido. Paulo vai falar que eles se tornaram modelo de cristãos para todas as regiões circunvizinhas. Em outras palavras, a igreja de Tessalônica, ela amadureceu rapidamente, ela cresceu e ela dava frutos. Mostrou-se uma igreja firme, uma igreja sólida, uma igreja alicerçada na palavra e que permaneceu diante das perseguições e das aflições. Entretanto, e sempre tem que ter um entretanto aí, apesar de todos os elogios, havia uma advertência a ser feita. Porque se aquela igreja de Tessalônica não vigiasse, a mesma causa que fez Paulo elogiar eles seria também a causa que faria com que eles caíssem. Se eles não vigiassem, a mesma causa que levou Paulo a elogiá-los poderia ser a causa que levaria eles a cair. Por quê? Porque justamente por estarem bem, por estarem firmes na fé, firmes na doutrina, nas obras, eles poderiam relaxar, eles poderiam estagnar, eles poderiam começar a esfriar na fé, eles poderiam olhar para as suas próprias boas obras, olhar para aquilo que eles têm feito e, com orgulho, achar que já atingiram o seu objetivo. E é justamente por causa disso que, depois de todo elogio, Paulo vai colocar um porém, Paulo vai colocar um entretanto, um contudo. No versículo que nós lemos, a gente pode ver muito nitidamente isso, porque vai começar da seguinte forma: Paulo vai começar no versículo 9, elogiando eles pelo amor fraternal. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, não há necessidade que eu me estenda nesse assunto com vocês, porque o próprio Deus, o próprio amor, tem ensinado vocês a amar. Não tem necessidade de eu me estender falando sobre isso. E aí no versículo 10, vai dizer que eles têm aprendido e eles têm praticado. E isso é notório em toda a região da Macedônia. A Tessalônica era a capital da Macedônia. Então, a notícia de que eles eram uma igreja que amavam uns aos outros se espalhou para além daquela cidade. Ou seja, o amor que eles tinham era notório. Mas, depois de todo esse elogio, Paulo ele vai acrescentar um contudo. Paulo vai colocar um contraponto. Ele vai dizer: contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. É como se Paulo estivesse falando o seguinte: vocês estão indo muito bem, porém, contudo, entretanto, pode ser ainda melhor. Que ótimo que vocês estão cheios de amor uns pelos outros, mas eu exorto a vocês para que esse amor não fique apenas cheio, mas que ele transborde. Paulo está falando: que ótimo que vocês estão abundando em amor, mas eu vos exorto para que esse amor superabunde. A preocupação de Paulo aqui é muito clara. Uma vez que eles estavam no caminho certo, eles não poderiam estagnar. Paulo não queria que eles parassem. Paulo não queria que eles estagnassem, mas que eles progredissem cada vez mais. E ao dizer essas palavras, o Espírito Santo está falando através da vida de Paulo e fazendo com que esses irmãos não tivessem nenhuma oportunidade de se acomodar.
eles, diante dessas palavras, eles não poderiam olhar para a própria fé deles, para as próprias obras e dizerem, tá bom. Eles não poderiam olhar para tudo aquilo que eles construíram, para tudo aquilo que eles fizeram e dar tudo isso por suficiente. Diante dessas palavras, eles não poderiam se acomodar, eles não poderiam olhar para trás para se agradar de tudo o que tinham feito, mas eles tinham que olhar adiante e ver o quanto que ainda tinham que fazer, o quanto que ainda tinham que progredir. O Espírito Santo está falando notoriamente com essa igreja, porque e as palavras de Paulo aqui são inspiradas por Deus, porque se nós formos olhar através da lógica humana, não tinha razão nenhuma para Paulo poder falar com esses irmãos sobre amor fraternal. Inclusive, Paulo ele começa falando que não tinha necessidade de falar sobre isso, não tinha necessidade de se estender sobre isso. Mas o Espírito Santo instiga Paulo a falar sobre esse assunto, e no final ele fala e ainda diz que eles têm que melhorar com isso. Porque imagine só, Paulo está lá preocupado com os irmãos que estão em Tessalônica, e aí Timóteo chega com as notícias. Timóteo chega e fala o seguinte, olha, ali é uma igreja em que existe o amor, tá? Os irmãos verdadeiramente se amam ali. E toda a região da Macedônia sabe disso, Paulo. Lá, os irmãos honram uns aos outros, os irmãos tratam um ao outro com respeito, os irmãos têm empatia uns pelos outros, eles ajudam uns aos outros. Se precisar, o outro vende o que não tem para poder ajudar. Eles se amam, Paulo, eles se amam de verdade e todo mundo sabe disso. E aí Paulo fala, não tem muita necessidade de eu falar sobre isso não, mas eu vos exorto, para que vocês ainda nisso progredis cada vez mais. Deus está falando com essa igreja que a base de uma igreja forte e unida é o amor, e o amor uns pelos outros. E esse amor, ele não deve apenas existir e ser contido e ser regulado, mas esse amor deve progredir e abundar cada vez mais. A igreja que já é reconhecida pelo amor se depara com a necessidade de amar ainda mais. O amor deve ser abundante, o amor deve ser radiante, o amor deve progredir. E nós cremos com certeza que essa palavra, ela não se aplica apenas à igreja de Tessalônica, mas também a nós hoje e a todas as igrejas que estão espalhadas ao redor do mundo. No tocante ao amor fraternal, devemos progredir. No entanto, colocar isso em prática não é fácil. Até porque, antes de nós progredirmos no amor, é necessário que nós estejamos, primeiramente, de fato, amando. E muitas das vezes não é isso que está acontecendo. Muitas das vezes não podemos progredir no amor porque nem amar estamos amando. E o amor é, na realidade, um grande desafio. E nós aprendemos isso com Jesus Cristo. Certa vez, alguns religiosos chegaram para interrogar a Jesus, e um doutor da lei lhe perguntou, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, o que está escrito? Como você interpreta? E aquele homem diz, amai a Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse para ele, então vai, faz isso que você vai viver. E aí ele, ainda numa tentativa de provocação, ele fala assim, mas quem que é o meu próximo? E aí Jesus conta para ele a parábola do bom samaritano. E aqui, abrindo um parênteses, é interessante que nessa parábola, Jesus ele coloca como bom, um personagem bom, o samaritano. Né? Ele cita o levita, ele cita o sacerdote, que agiram mal, mas quem faz o bem é o samaritano. E Jesus coloca isso a título de provocação e também de ensinamento aos judeus. Por quê? Porque os judeus odiavam os samaritanos. Então, tem um judeu perguntando algo para Jesus, o judeu tem o samaritano como nada, como lixo, eles odeiam os samaritanos, e Jesus conta para eles uma história, onde o próprio povo dele age mal, não atendendo o necessitado, mas um samaritano age bem. Então, Jesus está dando uma dupla lição aqui. São coisas que estão nas entrelinhas que Jesus faz, que foram uma grande lição. Então, Jesus vai contar para eles
que havia um homem que estava na beira do caminho, que foi machucado e maltratado por salteadores. E esse homem, ele precisava ser resgatado, ele precisava ser cuidado, ele precisava ser reabilitado. E por esse homem passaram dois, um sacerdote e um levita. E esses homens não se dispuseram a ajudá-lo. Eles passaram de largo, porque eles teriam muito trabalho para poder ajudar aquele homem. Então, decidiram ir embora. Mas veio um bom samaritano que se compadeceu daquele homem e pegou ele, começou a tratar das suas feridas, levou ele para a hospedagem, pagou para que ele ficasse lá. Se precisasse pagar mais, ele pagaria mais. Ele teve que parar a sua rota de viagem, ele teve que gastar o seu tempo, a sua atenção, sua energia, seus recursos, ele teve que doar de si mesmo em amor ao outro, que ele nem conhecia. Amar é se entregar, é doar a si mesmo ao outro. Se necessário, gastar energia, gastar tempo, gastar renda em função do próximo. O grande problema é que, muitas das vezes, nós, inconscientemente, não temos parado para pensar que não temos amado os nossos irmãos. Às vezes, só porque nós não odiamos o irmão que está do nosso lado, a gente acha que ama. Né? A gente acha que ama o nosso irmão porque a gente cumprimenta antes do culto, porque a gente cumprimenta ele depois do culto, porque a gente vai comer um salgado depois do culto. A gente acha que ama só porque a gente não odeia, só que o contrário, o antônimo de ódio, não necessariamente é o amor, pode ser apenas a indiferença. Porque o levita e o samaritano que passaram e não ajudaram aquele homem que estava precisando, eles não ajudaram, não é porque eles odiavam ele. Eles nem conheciam aquele homem. Não ajudou ele, não usou de amor para com aquele homem que estava necessitado, porque foram indiferentes. Você não precisa odiar o seu irmão para você estar errado e em pecado. Basta você ser indiferente a ele. Indiferente à sua dor, indiferente às suas lutas, indiferente àquilo que ele está passando na sua vida, indiferente às suas feridas, às suas tentações, aos seus problemas. Basta nós sermos indiferentes que nós já estamos errados. E como é difícil nós sairmos dessa indiferença e fazer com que as suas dores sejam as minhas dores, suas batalhas sejam as minhas batalhas, e suas conquistas também sejam as minhas conquistas, suas tristezas, as minhas tristezas, sua felicidade, a minha felicidade. Como é difícil nós sairmos do individualismo, do egocentrismo e nos doarmos uns aos outros. Muitas das vezes temos sido apenas indiferentes aos nossos irmãos. A dor que nosso irmão sente não toca mais em nós. Estamos muito preocupados com nossos próprios problemas. Qual foi a última vez que você pensou na necessidade de progredir em amor, em amar mais o seu irmão em Cristo? Qual foi a última vez que você pensou na necessidade de atender melhor às necessidades do seu irmão em Cristo? Qual foi a última vez que você pensou sobre como você poderia abençoar mais o seu irmão em Cristo? Ou melhor dizendo, será que essas questões já existiram algum dia para você? Talvez essas inquietações, elas estão faltando na nossa vida justamente porque aconteceu conosco o que Paulo temia que acontecesse aos Tessalonicenses. Qual que era o temor de Paulo para com os Tessalonicenses? Que eles se acomodassem, que eles relaxassem e esfriassem. Mas o que Paulo temia que acontecesse com eles, muitas das vezes está acontecendo conosco. Temos sido crentes acomodados. Acomodados com o nosso nível de fé em Deus, acomodados com o nível de conhecimento que temos acerca dele, acomodados com o nível de amor que nós temos à sua obra e também aos nossos irmãos. Em suma, crente acomodado é aquele que não aplica a sua vida e não enxerga na sua vida
a necessidade de colocar em prática essa palavra de Paulo, que é progredir. É o crente que aquele crente que se contenta com a superficialidade e não busca uma intimidade mais profunda com Deus, não vê a necessidade de orar mais, não vê a necessidade de se santificar mais, de jejuar e de se aprofundar na palavra de Deus. Nós somos esses crentes acomodados quando nós julgamos já ter alcançado uma determinada estatura espiritual, enquanto, na verdade, nós não crescemos nem meio centímetro. Nós somos acomodados quando nós não queremos buscar mais conhecimento da palavra. Somos acomodados quando não vemos que é possível amar mais a Deus e a obra. Somos acomodados porque não enxergamos a necessidade de buscar mais e ter mais de Deus na nossa vida. É como se nós fôssemos convidados por Deus a um grande banquete. E nesse banquete, Deus coloca diante da gente as melhores comidas, as melhores bebidas. Seu prato favorito, sua bebida favorita, tudo de melhor está sobre essa mesa. E o Rei dos Reis te convida a se fartar, a comer à vontade. E aí você chega todo feliz, você puxa a mesa, ou melhor, você puxa a cadeira, você senta, e aí você coloca lá, né, para não se sujar, e aí você pega o pão e dá uma primeira mordida. E aí você coloca o pão de novo sobre a mesa, dá um gole na bebida que tem, e você fala assim, muito obrigado, estou indo embora. Você dá uma mísera mordida no pão e você já se dá satisfeito e você nega todo o restante daquele banquete. É isso que nós fazemos, porque nós temos a oportunidade de buscar mais de Deus, de termos prazer nele e todas as bênçãos que ele nos oferece, mas nós nos contentamos com aquilo que nós achamos suficientes. Ou melhor, com aquilo que nós achamos suficiente. Muitas das vezes, nós não queremos mais de Deus. Nós buscamos somente naquilo que nós julgamos ser suficiente. Nós não queremos orar mais. Nós oramos o tanto quanto achamos suficiente. Nós não queremos jejuar mais. Isso é se jejuamos. Mas nós jejuamos o tanto quanto nós achamos suficiente. Paulo está explicando a lógica inversa aos Tessalonicenses. Paulo está falando para eles diferente. Paulo está falando o seguinte: não julguem que vocês já amam o suficiente. Procurem amar ainda mais e progredir nesse amor. O que vocês julgam ser suficiente não importa. O caminho da vida cristã, o caminho da santidade é uma progressão. Eu tenho que ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Paulo está mostrando a eles a necessidade deles buscarem mais ao Senhor. Paulo está dizendo, não julguem que vocês amam o suficiente, procurem amar ainda mais e progredir ainda mais nesse amor. Eu sei que eu e você achamos que nós amamos o suficiente os nossos irmãos. Por que a gente acha que ama o suficiente? Porque a gente não está incomodado com isso. A gente acha que ama o suficiente, a gente geralmente acha que ora, que busca a Deus o suficiente. E, por outro lado, se isso nos incomoda, se nós somos levados pelo Espírito Santo a ter uma incomodação, sabermos que nós temos que buscar mais de Deus, por muitas das vezes nós não temos conseguido colocar tudo isso em prática. Mas olha o que Paulo está falando a esses irmãos. Paulo está falando o seguinte: se Deus chama vocês a um banquete e coloca todas as bênçãos dele ali, vocês devem se fartar, vocês devem aproveitar, vocês devem usufruir de tudo aquilo que Deus tem para oferecer a vocês. Será que é isso que nós temos feito? Será que temos usufruído de tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer? O desafio aqui que Paulo está colocando para essa igreja é o seguinte: o desafio de buscar mais, de ir além, de sair da mesmice, de sair da mediocridade, de sair da superficialidade e buscar algo mais profundo. O convite do Espírito Santo a essa igreja e também a nós é para que nós mergulhemos mais a fundo nele. Nós devemos buscar usufruir daquilo que Deus tem a nos oferecer, porque o que Ele tem para nos oferecer é mais dele mesmo.
Nós temos que aceitar esse desafio de buscar mais de Deus. Nós temos que aceitar esse desafio até que no nosso coração nós venhamos sair desse nível raso, desse nível superficial e podermos orar como está lá no Salmo 42. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede do Deus vivo. Até que nós possamos fazer uma oração sincera com o nosso coração, como está no Salmo 143, verso 6, que diz: a minha alma anseia por ti como terra sedenta, como uma terra árida que precisa de chuva. Mas muitas vezes o que nós não temos é fome e sede de Deus. Porque só uma coisa pode explicar o fato de que a gente nega esse banquete que Deus tem a nos oferecer. É falta de fome, é falta de sede de Deus. Jesus, quando estava no deserto, sendo tentado por Satanás, ele estava 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, em jejum. E Satanás diz para ele o seguinte: por que você não transforma essa pedra aqui em pão? E Jesus disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava há 40 dias sem comer e sem beber, mas ainda assim, a sua maior fome, a sua maior sede, continuava sendo de Deus. Se porventura não temos sentido fome e sede de Deus, por que não falamos isso para o próprio Deus? Por que não chegamos a Deus e falamos: Deus, eu não tenho tido vontade de te buscar. Eu não tenho tido forças para orar. Eu não tenho tido forças para vencer o pecado. Eu não tenho tido forças para buscar mais do Senhor. Mas muitas das vezes, nós temos receio de fazer uma oração sincera a Deus. A gente tem receio de dizer para Ele o que está passando no nosso coração. E a gente ora de uma maneira mecânica, de uma maneira repetitiva, como se fosse uma reza. Enquanto que a oração sincera, a oração que flui do nosso coração, é as orações mais bonitas que nós podemos fazer. É aquela oração que eu chego diante de Deus e falo: Deus, eu não consigo. Deus, eu estou fraco. Deus, eu sou falho. Deus, eu sou pecador. Deus, eu não tenho tido vontade, desejo no meu coração de te buscar. Deus, eu tenho tido mais vontade, mais desejo pelas coisas do mundo do que pelo Senhor. Qual é o problema de você chegar e falar a verdade que está passando no seu coração para Deus? Ele já sabe de tudo, você só vai estar colocando para fora o que ele já sabe. E é disso que ele se agrada, de um coração sincero e contrito diante da presença dele. Por isso que para muitas pessoas orar é chato. Porque elas não entendem que estão falando com um Deus pessoal, um Deus que entende as suas questões, um Deus que ama e quer o seu bem. Orar só é chato para você se você estiver fazendo errado. Deus quer que você derrame o seu coração diante dele. E assim nós venhamos buscar mais. Olha só o que está escrito em 1 Pedro: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você não tem forças, então fala isso para Deus. Porque você nasceu para se deleitar dele, você nasceu para usufruir dele. E enquanto isso não for uma realidade na sua vida, você não será feliz. Porque você vai procurar se deleitar em outras coisas. E nas outras coisas você não vai encontrar a felicidade. Como foi falado aqui durante o louvor, é natural que a gente tenha na nossa vida um desejo por crescimento, um desejo por progredir. A gente quer crescer na vida profissional, a gente quer ter melhores empregos, a gente quer ter um carro melhor, a gente quer ter um cargo melhor, a gente quer ter salários melhores, a gente quer ter uma formação acadêmica melhor, a gente quer um progresso e não há absolutamente nada de errado com isso. Mas a gente pode perceber que existe um padrão. Quando se trata das coisas terrenas, há uma certa ambição para mais. Como se é aí que nós fôssemos achar a felicidade e a razão de viver. Mas não temos o mesmo conceito ou a mesma ambição quando se trata das coisas no sentido espiritual. Falta uma certa ambição espiritual por alcançar coisas maiores. Uma busca maior por Deus, uma ambição por mais santidade, uma ambição por mais amor, uma ambição por ter mais a presença de Deus na sua vida.
Como nós falamos uma vez ali no Role, que sempre na virada do ano a gente pode ver que as pessoas fazem promessas, as pessoas traçam os seus objetivos para o ano que se inicia. Mas grande parte desses objetivos, grande parte dessas promessas são voltadas às coisas terrenas. Não se encontra uma ambição no mesmo nível, né, que corre juntamente em relação à vida espiritual. Imagina a pessoa fazendo uma lista de objetivos do ano novo, dizendo: esse ano eu vou buscar mais a Deus, esse ano eu vou vencer o pecado, esse ano eu vou jejuar, esse ano eu vou amar mais o meu irmão e eu vou fazer de tudo para abençoar mais a vida dele, porque eu entendo que o amor é eu me entregar. Falta uma certa ambição espiritual na nossa vida. Em síntese, irmãos, o que a palavra quer nos dizer é que a vida do cristão deve ser um constante progresso no amor, nas boas obras, na santidade. Estagnar não é uma opção. A igreja, ela não é convidada a relaxar, mas a continuar e continuar marchando até o último dia em que se encontrará com o seu noivo. A progressão que nós fazemos, a caminhada que nós temos, ela segue em direção a um alvo, e esse alvo é Cristo. Paulo está falando para a igreja progredir. Progredir para onde? É progredir em direção ao perfeito amor. É progredir em direção a Cristo. Paulo, ele disse aos Filipenses o seguinte: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas prossigo para o alvo, que é Cristo. Nós devemos prosseguir em direção a Cristo. Nós devemos progredir em amor, em direção àquele que é o amor perfeito. Nós estamos aqui, na realidade, falando sobre progredir no amor, que nós devemos buscar amar da melhor maneira que nós pudermos, buscando uma espécie de absoluto, mas a expressão máxima do amor, o amor em absoluto, é o próprio Cristo. Todos nós, de certa forma, temos que continuar progredindo em amor, como disse a palavra, mas Cristo já cumpriu isso, porque Ele é a expressão do amor que é máxima, que é absoluta. O amor ágape, o amor que se entrega, o amor que se doa incondicionalmente, e nós enxergamos isso em Jesus Cristo, porque se amar é se entregar. Nós não temos exemplo melhor daquele que se entregou, que doou a si mesmo e morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, para que nós tivéssemos salvação, para que nós tivéssemos perdão, para que nós tivéssemos reconciliação com Deus. É o amor de Cristo, o amor ágape, é o amor da graça dele. E o que é que ele nos pede de volta, senão o próprio amor? Que nós amemos a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Ele nos ama e o que ele pede para nós de volta é o amor. O amor que ele deposita em nós, nós devemos usar e não abafar em nosso coração. Isso é o que tem no Evangelho, que não existe em nenhuma outra religião. É o amor da graça de Deus. Se te perguntarem um dia qual que é a diferença do Evangelho para as outras religiões, você pode responder dizendo que é o amor, a graça. Certo dia, quando eu estava na faculdade, graças a Deus, já acabou esse mês, eu estava no pátio, eu estava inclusive estudando um pouco história da igreja, porque a gente estava tendo lá no seminário, e aí eu comecei a ouvir 3 meninas, um pouco mais à frente, começando a falar, né? Aquela coisa, você não quer ouvir, mas está falando muito alto, então não tem como você não ouvir. Né? Não que a gente seja fofoqueiro, mas está falando alto na minha frente, atrapalhando meus estudos, né? E aí fica pior, quando você não quer ouvir, que você está concentrado em outra coisa, é aí mesmo que você ouve. E aí tinha uma garota falando para outras 2 sobre espiritismo. E eu acabei ouvindo o que ela estava dizendo. E ela estava explicando
a relação de troca que havia entre o relacionamento da pessoa com os espíritos, que você ganha algo deles, mas eles vão querer algo em troca. Então, existe essa troca. E aí, quando ela foi usar um exemplo, ela citou a igreja, citou o evangelho, tocou na questão de dízimo e oferta, que também é uma relação de troca, como se fosse, né, uma relação de troca, né? Você quer algo de Deus, mas você vai lá e dá alguma coisa para ele. E aí, quando ela falou, ela estava falando do espiritismo, mas quando ela falou do evangelho e falou errado, aí eu comecei a me coçar, né? Aí eu fiquei assim, rapaz, eu comecei a entrar num conflito interno, vou lá ou não vou lá, eu vou ou não vou, vou ou não vou. Aí eu falei, quer saber, só se vive uma vez. Se eu sair daqui e não fizer o que eu tenho que fazer, né, eu não vou saber qual, né, eu vou sair daqui, eu vou botar minha cabeça no travesseiro e vou ficar pensando, e se eu tivesse feito? Então eu me levantei e fui até lá e comecei a conversar. Comecei a conversar. E ali eu tive a oportunidade de colocar uma questão que seria o divisor de águas. Tá? Olha, eu sigo o Evangelho e eu sou cristão porque eu vejo que o que existe no Evangelho não existe em nenhuma outra religião, que é a palavra graça. Eu não faço algo para Deus para receber em troca. Deus não quer que eu faça algo para Ele, né, para ir Ele me abençoar. Não tem uma relação de troca e de barganha no Evangelho. E eu falei da graça de Deus, eu falei do amor de Deus, que é o amor imerecido. Porque Romanos diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não merecíamos amor algum. Essa é a diferença do Evangelho, essa é a beleza do Evangelho, é o amor na sua maneira absoluta, na sua maneira máxima. Não é uma barganha, não é uma troca com Deus, porque se fosse uma troca com Deus seria egoísmo. Mas no Evangelho nós podemos encontrar o verdadeiro amor, nós podemos encontrar a verdadeira graça. Basta nós olharmos para Cristo Jesus. Meus irmãos, já que nós estamos falando de amor à obra, nós hoje, como vocês podem ver aqui, estamos comemorando 6 anos do Projeto Holy. Um projeto que surgiu por jovens que amam a Deus e que enxergam a necessidade de buscar mais a Deus. Buscar por mais. Que não buscam ter essa acomodação com a superficialidade, mas que buscam ser incomodados e buscar mais as coisas de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas nós falamos aqui sobre o jovem Timóteo. Foi ele quem visitou a cidade de Tessalônica quando Paulo não podia ir lá. Os pés daquele jovem cristão foram onde os pés daquele homem mais velho não puderam ir. Nós queremos crer e o nosso pedido a Deus é que o Holy seja, nesse sentido, um celeiro de Timóteos. Porque somos nós que teremos que fazer o ID, somos nós que teremos que fazer a obra, somos nós que vamos ter que agir quando o Paulo cansar, quando o Paulo for impedido, quando o Paulo envelhecer. São os pés dos mais jovens que deverão continuar a percorrer o caminho que foi aberto pelos passos dos mais velhos. Isso quer dizer que as crianças de hoje, num futuro mais distante, é a igreja de amanhã. E os jovens de hoje, num futuro mais próximo, é a igreja de amanhã, que estarão trabalhando nas coisas do reino de Deus. Assim como Paulo ficou preocupado com a igreja de Tessalônica, nós ficamos preocupados com o futuro da igreja brasileira, porque nós temos visto muitos ventos falsos de doutrinas se levantando, muitas igrejas se desviando, muitas ideologias, muita deturpação do evangelho, e a gente fica preocupado com o futuro da igreja. Vindo para cá hoje, eu liguei a rádio, o rádio do carro, numa rádio evangélica, e eu sempre me deparo com situações inusitadas. Eu estava ouvindo falar sobre um tal de corredor dos 70, que você tem que ir lá porque tem um corredor de 70 homens, né, que você passa por lá e você fica curado. Esse final de semana, eu recebi uma declaração muito forte de uma professora do seminário, onde ela disse o seguinte: eu fui numa igreja nesse fim de semana e eu vi o evangelho ser assassinado dentro de uma igreja. E as coisas que ela falou para nós
eram abomináveis o que estava se acontecendo. A gente fica preocupado com o futuro da igreja. A gente se pergunta, o que será da igreja de amanhã? Mas não tem como a gente se preocupar com a igreja de amanhã se a gente não investir no Timóteo. Porque é amanhã que ele vai estar lidando com todas essas questões. Paulo disse a Timóteo que ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem. Paulo reconhecia a importância da atuação de um jovem na obra. E, meu irmão, todos nós devemos, de igual modo, reconhecer, apoiar, ver a devida importância que há nisso, porque essa é a igreja de amanhã. A igreja de Cristo precisa progredir, e para progredir, ela deve ter uma sequência. E glória a Deus, porque essa igreja, ela tem entendido, ela tem reconhecido a importância e valorizado o trabalho dos jovens, porque senão o Role não estaria completando hoje 6 anos. O Role é uma amostra do cuidado que essa igreja tem tido com Timóteo. O Role é fruto desse cuidado que a igreja tem tido com Timóteo. Por isso, valorize, ajude e apoie, porque a igreja do futuro somos nós. Nesse momento, eu vou pedir para a Carol passar um vídeo onde a gente vai estar vendo uma retrospectiva, né, desses 6 anos que se passaram. Opa! E logo após, a gente vai estar convidando os jovens, né, para os adolescentes e os jovens, para juntos nós estarmos entoando um hino de adoração e louvor ao nosso Deus. Tá bom? Pode passar. Você pensou que era funk, né? Não é funk não, relaxa. The things of earth are dim in the light of your glory and grace. I'll set my sights upon heaven. I'm fixing my eyes on you. Bora, pessoal.
ti, pois ouvi falar de quem tu és. Estou aqui, os meus medos quero entregar. Estou aqui, a minha sede pode saciar. Venham as águas, bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas que estava morto, volta à vida. Venham a mim. Se você puder, coloque-se de pé. Eu troco o seu fardo pelo meu. Venham a mim. Provai e vede que eu sou teu Deus. Estou aqui. O meu perfeito amor vai te curar. Estou aqui. A sede posso saciar. Venham as águas, bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. O que estava morto volta à vida. Venham as águas, bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. O que estava morto volta à vida. Eu sou o que sou, o Deus de Israel, e todos meus pensamentos superam os seus. Eu vou saciar aquele que beber, irá viver para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Oh, venham as águas, bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. O que estava morto volta à vida. Venham as águas, bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. O que estava morto volta à vida. Venham as águas, bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. Que estava morto volta à vida. Venham as águas. As palmas. Bebam da fonte de águas vivas, ao som das águas. O que estava morto volta à vida. Mais uma